Êxodo capítulo 5, versículo 1 apenas. Diz-nos assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Que Deus nos abençoe. Irmãos, a ideia de culto e de adoração, assim como a divindade, ela é inata no ser humano. Nós nascemos com isso. Deus deu essa característica a todo ser humano, a necessidade de se relacionar com o divino, com a divindade em si. Uma das grandes revelações da Bíblia para esse mundo é a escolha da igreja, que é resultado dessa necessidade de cultuar. Diz a Bíblia que um dia Deus decidiu e determinou se relacionar com o homem pessoalmente, e o Senhor o fez por meio de uma aliança. E dentro dessa aliança nós vamos entender que há um projeto divino na qual Deus age, e interessante que em determinadas situações Deus nos é apresentado como um esposo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja em Éfeso, ele faz essa analogia, né? A Cristo como esposo da igreja, marido, esposo da esposa, Cristo cabeça da igreja, marido cabeça da mulher. Dentro desse projeto nós vamos entender que existe essa relação. Então Deus fez por meio de uma aliança, e dentro dessa aliança ele se apresenta como um esposo. A princípio, Deus é casado com a nação de Israel. Se você abrir Isaías capítulo 54, Isaías 54 fala desse vínculo conjugal com Israel, um vínculo muito forte. Deus é o marido que defende Israel de toda a humilhação e vergonha que o seu povo passou na escravidão. No cativeiro, Israel estava abandonada, triste, como uma mulher divorciada e com um futuro incerto. Isso é interessantíssimo. Uma esposa solitária e estéril. Mesmo assim, Deus os mandava cantar e se alegrar. Por quê? Por causa do projeto futuro de Deus, por causa da descendência deles. Mesmo Israel estando no exílio, estando cativo, estando escravizado, mesmo assim Deus mandava que esse povo cantasse, que eles se alegrassem, que de certa forma eles prestassem culto, porque o futuro seria reservado para o culto e adoração deste povo. Eu vou ler um trecho que está em Isaías 54, versículos de 6 a 9. O Senhor te chamou como mulher desamparada e abatida de espírito. Interessante isso. O Senhor te chamou. Um texto mais próximo do original, ele vai dizer que Deus escolheu Israel como uma mulher desamparada e abatida de espírito, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o teu Deus. Interessante isso. É um texto forte, é um texto duro, que Israel, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, muito jovem, uma mulher que se casou apenas para ser rejeitada. Agora, essa rejeição tem um tempo. O texto continua e diz: por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. Esse texto deve nos fazer pensar como um marido se relaciona com a sua mulher. Olha, o ápice da relação, o cume da relação conjugal é a intimidade. Tanto na Bíblia quanto na lei brasileira, o casamento só se consuma depois de que os cônjuges chegarem às vias da intimidade. Na intimidade de um casal acontece algo muito significativo, que é o ponto da entrega. Então Israel é levado por Deus, é conduzido por Deus a entregar-se completamente ao Senhor. Fazendo essa analogia com
a vida conjugal. Nessa entrega, essa entrega abrange tanto mente quanto corpo, não é só corpo, é algo também espiritual. Então, na entrega de mente e corpo, a esposa recebe algo que a Bíblia chama de semente. Interessante isso. Agora, quando olhamos para Deus e Israel, essa semente, ela é a palavra. No Novo Testamento também nós temos essa mesma afirmação, nós vamos encontrar nos evangelhos sinóticos a parábola do semeador. Então, no milagre da semeadura, brota um poder que até então está oculto, mas que o esposo manifesta, semeando no ventre da sua esposa aquilo que ainda não existe nela. Preste atenção, na relação conjugal, na intimidade, o marido semeia no ventre da mulher aquilo que não há nela. Olhando para Deus e Israel, Deus retira Israel do Egito, leva para o deserto. No texto lido, ele é claro quando diz que o povo deveria sair da escravidão para prestar culto. O texto fala aqui em celebrar uma festa. Cultuar deveria ser de fato uma festa não fora dos padrões organizacionais, não fora da decência e da ordem, mas uma festa no sentido da alegria, no sentido do prazer, no sentido da consciência. Israel, que é escrava, Israel, que é repudiada, de repente ela retoma a relação com seu esposo, ela é levada para o deserto para cultuar, e lá ela recebe a semente da palavra. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse mais intimamente, nós vamos ver que essa palavra que Deus dá a Israel no deserto, fertiliza o seu povo, cria um estado espiritual gestacional, e desta gestação nasce Jesus. Ele é o filho da mulher, a mulher que é perseguida pelo dragão. Então, queridos, semear no ventre da esposa significa introduzir aquilo que não existe nela. Em Israel havia o que? Apenas dor, apenas tristeza, apenas humilhação por causa do cativeiro, e Deus semeia nela algo que traria grande alegria. A esposa só pode dar à luz se o esposo semear no interior dela. Simbolicamente eu estou falando de culto. Olhando mais profundamente, quando nós estudamos mais intimamente a ideia que os sábios judeus dão da relação de culto, eles dizem que o culto é uma entrega de mente, de corpo ao Senhor, como se fosse uma relação íntima. Simbolicamente, então, no culto, quando a igreja vem ao templo, ela vem para se relacionar com o Senhor. Agora, por que estou dizendo isso para vocês nessa noite? Porque deve haver da nossa parte um compromisso maior com o culto, deve haver da nossa parte um compromisso maior com Deus, deve haver da nossa parte uma demonstração maior de amor para com o Senhor nosso Deus. No culto, a igreja recebe do noivo a semente que é a palavra de Deus, e ela deve germinar dentro de cada um de nós, deve produzir frutos. No culto, o noivo tem o poder de se revelar, germinar no interior da noiva aquilo que ainda não existe nela. Ou seja, todas as vezes que você adentrar ao templo, preste atenção no sermão, preste atenção na mensagem, que Deus pode ter uma palavra para você, a fim de germinar algo dentro de você que ainda não existe. Isso pode ser dentro do sentido teológico, isso pode ser dentro do sentido eclesiológico, isso pode ser dentro do sentido doutrinário. Então, é por meio da semeadura da palavra que o milagre da germinação acontece, e esse crente, ele é amadurecido, ele cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da semente que ele recebe. Nesse processo, nós temos uma via de mão dupla, enquanto uma vai, a outra vem. E para que o culto seja essa núpcia íntima, Deus escolheu duas classes de pessoas para que esse culto se realizasse. Os sacerdotes fazem o culto do homem para Deus,
e os profetas fazem o culto de Deus para o homem. Então, duas classes acabam produzindo o culto: os sacerdotes e os profetas. Sacerdotes, eles pegam as coisas de baixo e apresentam em cima. Preste atenção: sacerdotes pegam as coisas de baixo e apresentam em cima. Profetas pegam as coisas de cima e apresentam embaixo. O sacerdote, ele tem duplo ofício: ele representa o povo perante Deus e representa Deus diante do povo ao mesmo tempo. O sacerdote pega tudo que é depositado no altar e ele leva para cima até a presença de Deus. Todos os elementos do culto são para Deus e devem agradar ao Senhor. Isso deve mexer conosco, porque aquilo que produzimos aqui não deve procurar satisfazer a nossa carne. Eu sei que em determinadas situações os hinos não são aqueles que vocês gostariam que nós cantássemos, não é? A liturgia poderia ser um pouquinho diferente, mas como explicamos aqui durante o período de aniversário da nossa igreja, em que estudamos os solas da reforma, a reforma também acaba modulando a forma de culto, a liturgia da igreja, da qual se tem um culto centrado na palavra, onde procura apresentar-se a Deus um culto dentro de uma decência e de uma ordem. Então o sacerdote, ele pega os hinos, as ofertas, as orações, os dízimos, os especiais, e ele manda para Deus, a fim de que Deus receba isso como oferta do seu povo. E a noiva, então, ela se relaciona com o Senhor por meio desse sacerdócio, e o sacerdote pega todas essas coisas e manda para cima. Agora, preste atenção nesse ponto: o profeta é aquele que vai pegar o que é de Deus e trazer para o povo. Então, dentro da questão sacerdotal, cada crente é um sacerdote. Lembra do que Pedro falou? Nós somos sacerdócio real. Dentro dessa questão, quando cantamos, quando ofertamos, estamos cultuando e estamos apresentando isso como sacerdotes no altar do Senhor, e pegamos isso e apresentamos no altar lá em cima. Aí Deus, por meio daquele a qual ele escolhe para pregar a sua palavra, ele faz o papel de profeta. Ele pega a palavra de Deus e ele traz para o homem. Nesse ponto, a pregação ela não deve ser muito interessante, porque ela tem várias vertentes. Às vezes a gente acaba pregando alguma coisa aqui, nós acabamos trazendo alguma coisa para vocês, que em determinadas situações não é muito bem entendido lá, aí no banco. Nós não sabemos como cada um recebe, mas às vezes as pessoas me dizem: olha, esse negócio aí foi para mim, né? Hoje só foi para mim, alguém diz assim. Se tomou, graças a Deus, mas a intenção não é essa, porque o profeta está trazendo a palavra de Deus, mas ele não sabe aonde ele vai atingir. Ele está jogando semente na terra, mas ele não sabe qual delas vai frutificar. Então, quando nós estamos nesse momento e em que o profeta está trazendo a palavra de Deus, nós temos que ter todo o cuidado e toda a atenção. Por quê? Porque em determinadas situações alguns levantam, às vezes ficam brincando com criança, às vezes outros ficam no celular, e quando isso acontece, existe uma coisa que nós chamamos de menosprezo à palavra do esposo, à palavra do noivo. O profeta, ele fala para você, e em determinadas situações as pessoas se ofendem. Então, quando o pregador estiver à frente trazendo a palavra de Deus para você, não veja como chatice do pregador, não veja como algo que vem do pastor para tentar atingir você de alguma forma, mas veja como algo de Deus vindo para você. Deus está querendo falar para você. Então, Deus está falando com você e você vira as costas, como se Deus estivesse aqui apenas para servir e não para ser servido, porque Ele recebeu o seu cântico, Ele recebeu a sua oração, Ele recebeu a sua oferta, e quando chegou a vez dele falar, você vira as costas, você vai embora. Então, em determinadas situações, nós colocamos muita coisa antes disso, à frente do Senhor. Pode ser alguma coisa
que se está para fazer antes de uma celebração lá fora, pode ser alguma necessidade própria pessoal sua, ou pode ser simplesmente um descaso. Isso pode acontecer. Então preste atenção. Sabe como Deus recebe essa atitude? Nossa, uma atitude de menosprezo. Culto é um encontro nupcial, é a reunião dos santos. É isto que diz a palavra grega epsinagogue. Você vai encontrar essa palavra em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, numa versão, ou não deixando de congregar-nos. Essa palavra não deixando, essa palavra congregar é epsinagogue, e ela tem um sentido muito profundo nas escrituras. Ou seja, não deixemos de participar do ajuntamento solene, da reunião dos santos, do culto espiritual. Epsinagogue indica uma relação espiritual onde o sacerdócio real se relaciona com Deus numa reunião de seres santificados. Preste atenção, aqui o único santo é Deus, nós fomos santificados. E quando você pega essa palavra epsinagogue, essa expressão, na realidade tem duas palavras. Eps, no grego, significa algo que é de cima, tá? Algo especial, algo espiritual, algo lá de cima, não é daqui desse mundo. Inagogue quer dizer uma reunião terrena dos santos, daqueles que foram santificados, uma reunião espiritual. Agora, Deus, por livre graça, escolheu Israel como esposa na antiga aliança. Israel estava no Egito, distante, a Bíblia coloca como uma repudiada, e repúdio é diferente de divórcio, tá? Na Bíblia o divórcio dá direitos sociais à mulher, o repúdio não, por isso que Deus odeia o repúdio. Então Israel está como uma repudiada, cheia de manias e dengues, cheia de razões espirituais que não eram aquelas as quais Deus havia semeado no início para o seu povo. E por amor, Deus liberta a sua esposa e leva para o deserto a fim de tratá-la, tirar dela o que? As manias, os dengos, os erros teológicos, doutrinários. Lá no deserto Israel tem que servir. Interessante isso. Escravo, não tinha tempo para nada, e agora eles vão ter tempo para servir, para cultuar, para estar na presença de Deus. E quando Israel sai do Egito, Deus diz para eles: olha, acabou a prisão, acabou a dor, acabou a humilhação, acabou a comida racionada. Agora vocês vão ter tudo o que lhes faltava no Egito. Agora a vida é outra, vocês estão livres para servir. Então a palavra de Moisés é: deixa o meu povo ir para que me sirva, para que me cultue, para que me apresente uma festa no deserto. Esse é o sentido de Deus ter nos tirado do mundo. Então Israel foi para o deserto livre da escravidão, mas com um problema: preso ao passado. E só fica muito tempo preso ao passado quem não tem futuro. É interessante isso. Israel estava livre, porém com a mentalidade de escravo. Vocês lembram do filho pródigo? A história do filho pródigo? O filho pródigo, ele nunca deixou de ser filho. Ele continuava filho, ele não perdeu a salvação, ele não perdeu os direitos de filiação, ele não perdeu nada. Mas ele sai da escravidão e volta para a casa do seu pai com a mentalidade do escravo. Ele sai de lá, mas continua com a mesma mentalidade. Lembra do que ele disse? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Lhe direi: pai, não sou digno. Ainda que esse estado de humilhação seja louvável, mas não dá para viver dentro da casa de Deus com mentalidade de escravo. Essa mentalidade escravizada, ela traz alguns prejuízos para nós. Por exemplo, o cristianismo não é um monte de não e proibições, querido. Deus nos chamou para a liberdade. Do Egito para a terra prometida, Israel gastaria no máximo 3 meses, segundo os estudiosos. Mas aí teria um problema.
Eles sairiam do Egito e chegariam na terra prometida com a mentalidade de escravos. E não dá para viver na casa de Deus com a mente de escravo, não dá. São pontos incompatíveis. Israel precisava então ser tratado. Deus os tirou do Egito, mas o Egito continuava neles. Se você ler com calma lá, você vai ver que alguns deles diziam que tinham saudades das cebolas, saudade dos temperos, saudades do Egito. E um dia o homem de Deus diz assim: e os seus corações voltaram, para o Egito. E também mesmo dentro da terra prometida, em seus corações Israel voltava para o Egito. Israel então precisava ser tratado. Olhando para nós, queridos, Deus nos traz para esse local também para tratar cada um de nós. É um erro pensar que Deus vai nos tirar do mundo e nós já vamos chegar aqui, falando das grandezas de Deus. Eu fiz uma advertência a uma pessoa um dia desses, um garoto que a sua avó disse que eles estavam agora frequentando uma Assembleia de Deus e o garoto já estava pregando. Aí eu fiquei curioso para saber o que esse garoto estava pregando, que mesmo eu, depois desses anos todos de faculdade teológica, de seminário, estuda feito um condenado ao estudo, eu vejo que ainda tenho deficiência. Você imagina um garoto que ainda está no ensino fundamental, que não sabe nem ler direito. E aí eu fiz algumas perguntas para ele e ele não soube responder. Eu falei: é você que está pregando lá? Agora vocês imaginam o povo que é conduzido por esse garoto. Jesus vai dizer, em determinadas situações, é um bando de cegos sendo guiados por outro cego. Então não dá para Deus nos tirar do mundo e nós chegarmos aqui nesse local, chegar na casa do Senhor, no templo do nosso Deus, já falando das grandezas de Deus. Irmãos, isso não aconteceu nem com os apóstolos. Para que Jesus passou os 3 anos com ele? Ensinando. Quando você pega Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, vocês lembram que eu disse para vocês que a igreja de Éfeso era uma igreja madura, enquanto que a igreja em Roma era uma igreja imatura? E eu fiz essa diferença para vocês. Como é que Paulo começa falando para a igreja aos romanos? Falando sobre o pecado. A ira se revela dos céus contra toda impiedade. Uma igreja imatura. Paulo vai falar de eleição, de predestinação, de doutrina forte lá no capítulo 9. Agora, se você abrir Efésios capítulo 1, já no verso 4, Paulo já começa a falar de eleição, já começa a falar de predestinação, já começa a falar de redenção, já começa a falar do plano salvífico, como ele aconteceu. E por que isso? Porque Efésios era uma igreja madura. E por que Efésios era uma igreja madura? Porque em Atos, no capítulo 19, Paulo mandou chamar os presbíteros lá de Éfeso e ficou 3 anos ensinando esses presbíteros na escola de Tirano. Então, queridos, pregação, ensino é interpretação de texto. Israel precisava ser tratado. Deus nos tirou do Egito, nos levou para lá. Deus nos elegeu, nos tirou do mundo, mas em determinadas situações as coisas do mundo continuam em nós. Por isso precisamos ser tratados. Isso leva tempo, e de quando em vez esse tratado ele é doloroso. Esse período de tratamento é doloroso, porque em determinadas situações uma piolinha resolve, mas outras só cirurgia. E vocês sabem que o processo cirúrgico é doloroso, Em determinadas situações a palavra de Deus dói e às vezes sangra. E o tratamento de Israel começa com o quê? O povo é levado para o deserto, e lá é estabelecido o Mishran, em hebraico, que quer dizer tabernáculo. O tabernáculo é levantado, e é no tabernáculo que Deus vai se relacionar com o seu povo. É no templo que Deus se relaciona com o seu povo, e Ele faz isso de forma presencial e simbólica na tenda onde acontecem as núpcias, aquilo que nós conhecemos como culto. E aí nós temos um detalhe muito interessante, porque quando Deus começa a amadurecer o seu povo,
esse povo é dividido em tribos, nós vamos ver que existe uma tribo que foi reprovada quanto à herança na terra. E aí, por causa dessa maneira, né, de olharmos, nós não percebemos o porquê que a tribo de Levi fica sem terra. Aí nós vamos ter que ir lá para Gênesis, no capítulo 49, né? Quando chega em casa você dá uma lidinha. Tem uma jovem lá chamada Diná, filha de Jacó, que ela vai dar uma passeada numa festa à noite onde não devia, e ela acaba tendo, né? Ela foi seduzida e praticamente teve uma noite ali com um jovem de Siquém, um jovem siquemita. E os descendentes de Levi, eles foram espalhados pela terra por causa de uma profecia de Jacó, que Jacó proferiu contra Levi, que era o irmão direto de Diná. Levi vai lá com outro irmão e eles saquearam a cidade toda, mataram todo mundo, e o Jacó não gostou disso. Por isso Levi não recebeu herança em terra como as demais tribos. O tempo passa e essas tribos começam a se preparar para receber a terra. E aí Deus chega com Moisés: Moisés, qual das tribos foi rejeitada? Qual das tribos foi deixada sem herança? Moisés respondeu: a tribo de Levi. Então Deus disse: Levi não terá porção lá fora, mas terá porção aqui dentro. Levi terá porção na minha presença, e Deus se fez a porção dele. Por isso que eles se tornaram os levitas, aqueles que trabalhariam no Mishran, no tabernáculo. Deus então usou a tribo de Levi para ensinar a lei e os juízos ao seu povo. Paulo explica quais os critérios de Deus. Às vezes nós queremos analisar os critérios de Deus e queremos até determinar como Deus faz as coisas. Mas aí Paulo diz uma coisa interessante para nós, em 1 Coríntios no capítulo 1, nos versos 27 a 29. Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, escolheu as vis e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E por que Deus escolhe e Deus faz tudo isso? Para que nenhuma alma se vanglorie diante dele. Isso significa que toda escolha que Deus faz é para a glória dele, não é nossa. Desde que Deus me chamou para pregar a sã doutrina e exaltar o seu nome, eu não exalto o nome de homens, eu exalto a Deus. Ele é o Senhor, Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me salvou, Ele me redimiu. Tudo eu devo a Ele. Mas eu tenho sentido na pele as marcas que a maioria dos eleitos carrega. E quais são essas marcas? Primeiro, a marca da rejeição. Poucos nos respeitam, muito poucos nos valorizam, poucos nos amam por causa do evangelho que pregamos. Segunda marca, provações. Tudo para os pregadores da graça é mais difícil. Irmãos, os pregadores, os falsos mestres, os pregadores de mentira, eles são aceitos muito facilmente, são tratados na palma da mão. Mas os pregadores da verdade, tudo para eles é mais difícil. Terceira característica, desprezo. Todas as pessoas à nossa volta são premiadas e favorecidas, menos nós, os pregadores da graça. Pregadores da graça são o lixo dos pregadores e a escória da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo disse isso. Tudo por causa da doutrina que pregamos. Por isso que eu digo a vocês que eu tenho extremo respeito, profundo respeito por Itamar Santana, Rosivaldo Gomes e Domingos Góes, pelo evangelho que eles pregam, pela coragem que eles têm de continuarem pregando a sã doutrina do Senhor. Irmãos, Deus chamou Moisés e perguntou: Moisés, quem é o líder da tribo desprezada? E aí Moisés disse: é Arão. Então Deus disse: coloca Arão para ser Gadol Kohen, ou seja, o grande sacerdote, na nossa língua, o sumo sacerdote. Arão vai ser o sumo sacerdote. Quando Moisés falou para o povo que o seu irmão seria sumo sacerdote, o povo entrou em polvorosa, o povo se revoltou e a revolta se instalou.
Bastou o povo ouvir o que não queria, que eles se revoltaram, eles discordaram de Deus. Irmãos, quase sempre assim, todas as vezes que a palavra de Deus vem e nós discordamos, nós nos enchemos de dedo. O povo queria escolher, o povo não queria que Deus escolhesse Arão, mas o povo queria escolher. Os homens, eles sempre se ofendem com as escolhas de Deus. Existem crentes que ainda se ofendem com a doutrina da eleição, gente que não foi doutrinada para ouvir a voz do profeta, a voz da palavra de Deus. Deus então, ele vai resolver o problema. E como é que ele resolve o problema? Com um galho. Ele diz: olha, durante a noite vocês vêm na minha presença e tragam um galho. E aí Deus mandou que eles cavassem. A cultura hebraica diz que cada líder cavou com as suas próprias mãos. 12 tribos, cada tribo tem um líder. Então 12 galhos, 12 líderes cavando com as próprias mãos. Os sábios judeus dizem que ali eles estavam cavando a própria sentença. No dia seguinte, floresce e frutifica a vara de Arão, mostrando que, confirmando a escolha de Deus, que não era algo que vinha de Moisés, mas era algo de Deus. Algumas pessoas vêm ao culto e voltam para casa do mesmo jeito, com um galho seco, mas os eleitos não voltam do mesmo jeito. A palavra sempre cumpre o que Deus ordenou, e sempre vai fazer isso para a glória de Deus, e Deus sempre vai germinar no ventre daqueles aos quais Ele ama. Os muitos chamados, eles entram secos e voltam secos. Os eleitos florescem e frutificam. Irmãos, Deus levou sua esposa ao deserto, e lá engravidou Israel com as profecias, dentre elas a chegada do Messias, para reunir em um só corpo os filhos de Deus, eleitos que andam dispersos. Interessante essa palavra que está lá em João, né? O sumo sacerdote daquela época que diz isso, que era necessário que Cristo viesse morrer para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Agora talvez você entenda melhor por que você está aqui. Um dia você estava disperso, morto em delitos e pecados, e Deus trouxe você para a sua oliveira de primeiríssima qualidade. Eu quero terminar dizendo que, simbolicamente, o Egito é o mundo, Israel é o povo eleito de Deus. Isto significa: Deus nos libertou do mundo, do império das trevas, para cultuá-lo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como Israel, preste atenção, esse quadro, essa cena toda da escravidão de Israel, e que Deus apresenta Israel como uma esposa repudiada, alguém que está lá sem visão de futuro, sem sentido na vida, sendo explorado, vivendo debaixo de dor, vivendo debaixo de açoites. Isso é para mostrar quem é o ser humano, morto em delitos e pecados. Ele está escravizado do mundo, da carne, do diabo. Ele não tem como sair de lá sozinho. E Deus, por sua graça, vai lá e nos liberta do império das trevas e nos coloca por sua graça no reino do Filho amado. Todo esse quadro é para mostrar o que aconteceu no sentido da nossa salvação. Mortos em delitos e pecados, escravizados, é Deus, por sua graça, nos tira do mundo, nos coloca na igreja. Para quê? Para culto. Culto é esse momento especial, é o ápice da relação, é o momento íntimo, é só entre nós e Deus. Então, queridos, aproveite. A ideia dessa mensagem de hoje é que você possa aproveitar o máximo do culto. Não deixe que nada tire a sua atenção. Não permita que nada lhe roube a oportunidade de cultuar e servir a Deus. Eu espero que você tenha entendido. Deus tirou você do mundo e colocou na igreja para que você se relacione com Ele, para que você tenha uma relação íntima com Ele. Ouça a voz do profeta, certamente vai ter alguma coisa que vai germinar vida dentro de você. E quando você estiver nesse local, lembre-se de que você é um sacerdote. Tudo aquilo que você apresentar aqui, você não vai estar apresentando só aqui, você vai estar apresentando diante de Deus. E Ele vai receber e vai responder por meio de uma palavra
que vai germinar, que vai produzir vida e que vai produzir frutos na sua vida. Que Deus nos abençoe.